Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Creio que agora vai dar para ouvir a minha voz. Os irmãos estavam falando que estava muito baixo a minha voz. Eu creio que vai melhorar um pouco a voz. Aí, o microfonezinho aqui perto, né? A esposa tem cuidado. Tem outro microfone aqui. Então vamos ver se vai dar uma melhorada, tá, queridos? Aqui, tem mais um microfonezinho, microfone aqui. Creio que vai dar uma melhorada no áudio. Graças a Deus, que Deus abençoe a vida da minha esposa Nilza, que está ajudando a gente a passar a palavra para o próximo, nossos irmãos. Glória a Deus. Queridos, vou falar um pouco da história de Moisés. Quero falar para vocês que eu não sou pastor, mas Deus, Ele deu um melhor dom para todos nós, que é o dom de profetizar para os nossos irmãos, que é os filhos de Deus. Ide e pregar o meu evangelho. Esse é o melhor dom que o Senhor pode dar ao ser humano, que tem dado ao ser humano. Porque tem várias dom de línguas, tem vários tipos de dom, mas esse é o preferido de Deus. Então, vamos tentando aí falar do amor de Deus, do evangelho de Deus. Estou aprendendo a palavra. Se você viu alguma coisa errada, manda mensagem. Ó, Estevão, alguma coisa está errada. Ó, manda nos comentários, queridos, que as pessoas vão entender, tá? Assim vocês vão estar me ajudando. Mas a palavra está aqui, está escrita, querido. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Quem achou diz amém? Amém, querido. No capítulo 3, diz assim: Deus fala com Moisés em Horebe. Apacentava Moisés o rebanho do Jetró, Reuel, seu sogro, sacerdote de Mídia. Certo dia, conduzido às ovelhas para além do deserto, chegou ao monte Horebe. Ali o anjo do Senhor revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus chamou no meio de uma sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E Deus continua a dizer: não se aproximes daqui, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Amém, queridos? Vamos falar um pouco de Moisés. Moisés é guerreiro, querido. Vamos falar um pouquinho dele. Moisés, ele é descendente de Levi, que veio de Jacó, né, queridos? Ele veio, ele estava no Egito, e lá no Egito, queridos, lá estava acontecendo que na época de José, tinha um rei, um faraó, que na época de José, aquele rei era tranquilo,
Porque na época de José, José trouxe o povo para as terras deles. Porque José ele ajudou o faraó a conquistar as terras, que José passou a revelação para ele, que ia vir a época das vacas magras, das vacas gordas. Então José conseguiu se aproximar desse povo. Então ali José criou a família dele ali, os irmãos dele. E só que na época de Moisés, esse povo já morreu, né? Aí veio as descendências dele, que é o de Levi. Só que lá nessa época de Moisés, teve um novo rei. Só que esse novo rei nunca ouviu falar de José. Então, o que acontece? Só que esse rei, ele olhou para o povo de Hebreus, que ele crescia muito, aquele povo. Aquele povo crescia cada dia mais, começou a ficar numerosos. E que aconteceu que o faraó começou a olhar e falar, nossa, esse povo está crescendo demais, esse povo está ultrapassando os egípcios. Então, quando ficar numa terra em tempos de guerra, os egípcios vão perder para os hebreus, porque estão se aumentando muito. E os hebreus, nessa época de Moisés, eles estavam vivendo como escravos. Então, estava tudo na mão de Faraó, o povo dos hebreus. Aí, o que acontece? Faraó chegou, pediu para as parteiras, pediu para as pessoas, o povo dele, que não deixasse mais nascer mais homens, meninos, que mandou matar todas as crianças, menos as meninas, só os homens. E ali foi. E chegou para as parteiras, ó, aquela que chegar grávida para nascer o filho, você viu que for menino, você mata. Só que as parteiras eram obedientes, as parteiras eram filhas de Deus, ela respeitava a Deus, obedecia a Deus. Então, quando ela chegava lá, mesmo que se ela olhasse que era um menino, ela deixava nascer. Aí que Faraó foi ter com ela, com as parteiras. O que está acontecendo aqui? Essas crianças não tá morrendo. Ela falou assim, mas é porque as hebreias, elas são abençoadas. Quando ela chega aqui com nós, no meio, aqui, quando chega aqui no hospital, ela já chega com o filho já pronto, porque elas eram abençoadas, não é igual às egípcias. Ah, tá, não sei o que. Ah, tá bom. Deu a desculpa lá pro faraó e as parteiras só se desviando, porque não queria matar, porque ela obedecia a Deus, era temente a Deus. E o faraó via que aquele povo ia se aumentando. Aí tudo bem. Aí o faraó falou aqui que todas as crianças, né, certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo, a todos os meninos que nascerem, aos hebreus lançarem no Nilo, mas todas as meninas deixa viver. Então, queridos, aquelas crianças estavam jogando no rio, só que então Moisés já abençoava, porque Moisés ele foi escondido por uns 3 meses pela mãe dele. E chegou um certo tempo que ela não conseguiu mais esconder. Então, o que aconteceu? Os pais deles ali, de Moisés, fizeram um cesto, botaram Moisés dentro e colocou no rio. E deixou Moisés bebezinho ir pelo rio. A irmã dele, de Moisés, começou a observar de longe Moisés indo pelo rio. Queridos, Deus faz as coisas perfeitas, tá? Deus faz as coisas muito perfeitas e isso faz parte dos planos de Deus. E vai Moisés. E de repente, a irmã de Faraó, né, Faraó mandou matar as crianças. Aí, né,
Deus preparou a irmã do faraó para descer ao rio, olhar no rio. Aí, de repente, ela viu o cesto. E a irmãzinha de Moisés olhando a irmã de faraó pegar o cesto, olhou a criança, que bebezinho lindo, bebezinho formoso. Aí disse que a irmã de Moisés já foi, que era uma menina, né? Já foi até a irmã de faraó e falou: ah, uma criança linda, né? Por um acaso. Aí a senhora falou que é um hebreu, uma criança hebreu. Aí a menina já chegou e já falou: você quer que eu chame uma hebreia para amamentar essa criança, para cuidar? Aí a irmã dele falou: vá. Aí a menina correndo já chegou na mãe dele e já falou: ó, mãe, ó, você precisa amamentar a criança que está lá no cesto, né? Que é seu filho, mas a irmã do faraó pegou ela e você vai fazer conforme eu estou te falando. Aí foi que a, a irmã do faraó deu essa criança para ela cuidar, a própria mãe cuidar. Olha os planos de Deus que levou. Cuidar, e ainda a irmã do faraó pagou para ela cuidar dessa criança. É forte, né, querido? E aí foi. Aí, queridos, que, né, Moisés cresce, Moisés cresceu ali diante do faraó, porque era filha do faraó. Então, tudo bem. E ali cresceu com aquele povo. Passou um tempo que Moisés, ele viu um egípcio maltratando Moisés. Ele foi para ver os seus pais, conhecer sua família. Moisés foi conhecer sua família, conhecer os seus irmãos, né, seus familiares. E ali no meio do caminho, Moisés ele viu um, um ele viu o egípcio maltratando o hebreu. Aí Moisés viu aquilo, foi e matou esse egípcio e escondeu na areia. Aí certamente que chegou um outro certo dia, se passou, aí tinha dois hebreus brigando e Moisés chegou: por que brigaste com o teu irmão? Aí um deles falou: por que, por acaso você quer me matar também? Aí Moisés viu que a história dele estava se espalhando. Então o que ele fez? Moisés fugiu. Que o faraó ficou sabendo e queria matar Moisés. Aí vai Moisés se esconder. Aí Moisés se escondeu, queridos. Aí foi que um certo dia, né, esse rei morreu, que é da época dessa geração, o rei morreu. Aí quem se tornou rei foi o outro faraó, que era o irmão de Moisés, né? Porque Moisés ele tinha um irmão que foi criado junto. E ali se foi. Aí, queridos, Deus, né, veio até Moisés, que eu falei aqui no capítulo 3, que veio no Monte Horebe, falou com Moisés. E tá, Deus envia Moisés em missão. Para quê? Porque como Moisés era irmão de Faraó, desse novo Faraó que veio, porque o outro tinha morrido, e eles eram irmãos que foram crescidos juntos, e eles se gostavam. Aí que Moisés voltou, Deus mandou uma missão para Moisés para que ele voltasse para a terra onde ele tinha saído, né? Porque o outro faraó morreu, as pessoas que estavam atrás dele morreram, que estavam atrás de Moisés. Aí Moisés, Deus enviou-lhe uma missão para ele retornar onde está Faraó. Mas qual é o contexto dessa história, Steve? O contexto porque Deus queria livrar
os hebreus da mão de Faraó, porque os hebreus estão sendo escravos lá no Egito, estavam sendo escravos. Então Deus deu uma missão a Moisés para poder libertar esse povo. Então, por esse motivo, Deus desceu para livrar os egípcios, né? Deus desceu para poder livrar os hebreus dos egípcios. Por quê, queridos? Por que Deus quis ajudar eles? Porque Deus ele fez uma promessa para Abraão, Isaac, Jacó, que é os mais velhos que tinha visto, porque Deus veio vindo fazendo promessas para essa família e para os seus descendentes. Então, como aquele povo estava sofrendo, Deus ouviu o clamor daquele povo, né? Com certeza estava, Senhor, me livre desse mal, porque naquela época, o Faraó ele tava fazendo os hebreus sofrer, dava mais trabalho para eles, para que eles não teriam filho, mas quanto mais trabalho dava, mais filhos fazia gerar. Os hebreus eram terríveis, querido. Aí, né, que aí Deus ele começou a falar com Moisés. Aí Moisés falou para Deus. Contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Quem sou eu? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que sou quem te envia quando fizeres o povo sair do Egito. Vós prestares um culto a Deus neste mesmo monte. Eu sou o que sou. Deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós, os outros. Assim dirás ao filho de Israel: Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó que enviou. Esse, pois, o meu nome eternamente é assim, serei lembrado, de geração em geração. Peraí, queridos. Queridos, eu vou acelerar um pouco, senão o vídeo vai ficar muito grande. Querido, vou resumir aqui um pouco. Então Moisés replicou a Deus: mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditam em mim, a minha pessoa, tampouco darão ouvidos à minha palavra, porquanto certamente contestarão: não é possível que Deus tenha aparecido. E perguntou-lhe o Senhor: quem é isto que tens na mão? E respondeu Moisés: um cajado. E disse mais: põe a mão no peito. Não, ordenou-lhe o Senhor: lance na terra, Moisés. Prontamente atirou o cajado ao solo e ele transformou um grande cobra. E Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Deus a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se converteu em cajado. Então sua mão, e disse-lhe o Senhor: fazer isto para provar aos israelitas que Deus, o Senhor, Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. Assim que tirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como neve. Toma, pois, e coloca a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão
enferma ao peito, e assim que retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Se não acreditarem nesses sinais, nem derem atenção à tua palavra, tomarás da água do rio e derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue. Querido, vou te falar uma coisa aqui. Esse faraó, que é irmão de Moisés, né, de criação, rapaz, o bichinho teimoso. Vocês vão ver aqui. Deus chama Arão para proclamar. No entanto, argumentou Moisés a Deus: Perdão, meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, que falaste do teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. E respondeu o Senhor: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo, ou com uma boa visão ou cego? Não sou eu, teu Deus? Querido, essa palavra, esse pedaço é tão importante, porque eu olho para mim que eu não, não imaginaria estar falando da palavra de Deus. Não imaginaria, porque viver um mundo diferente, queridos. Nunca imaginaria que eu estava aqui tentando falar do amor de Deus, pregar o Evangelho. Mas quando Deus ele quer, independente que você não gosta, não quer, ele faz você amar a palavra, gostar, estudar, porque eu estou na fase de aprendizado. Eu sou ruim para gravar as coisas, então, mas ainda bem que tem a Bíblia aqui e o Senhor está nos ajudando aqui. Mas isso é uma fase de treinamento. Vai chegar uma hora que a gente vai ficar mais fácil para poder pregar a palavra, porque a gente vai ter mais conhecimento. Mas o importante é que você conhecer a verdade, você tem que ler a Bíblia. É importante você ler a Bíblia, porque quando você vai na igreja, quando a pessoa diz uma palavra ou um versículo, você vai entender totalmente bem quem é, quem não é. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É importante ler a Bíblia, querido. Todos os cristãos, todos, nem aqueles que não é cristão, lê a Bíblia para você conhecer a verdade, porque muitas pessoas se perdem pelo caminho, vai para o caminho dos apóstolos, vai para o outro caminho, porque não conhece a verdade. Mas eu vou falar mais sobre essa história aqui. O vídeo vai ficar longo, mas glória a Deus, vamos que vamos. No entanto, argumentou Moisés: Perdão, meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade de me expressar. E respondeu o Senhor: Quem doutou a boca, né? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e eu ensinarei o que há de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Ah, Senhor, peço-te que envieste outra pessoa. Então o Senhor se irou, querido. Aí o Senhor ficou com raiva. Deus acabou de falar que ele fazia as coisas para ele, e Moisés ficou questionando. Aí Deus ficou com raiva. Ele se irou. Como Moisés diz: Não tenho teus irmãos Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu podes lhes ministrar-lhes, colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar, e eu estarei na tua boca e a boca de teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás ao teu irmão, e ele será teu porta-voz diante do teu povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, e com ele que irás realizar miraculosos. Então Moisés, ele vai ao Egito.
Então Deus tinha orientado Moisés em Mídia, vai retornar para o Egito, porque estão mortos todos os que estavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés e sua esposa e seus filhos, ajudou a montar em um jumento e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus. E Deus ordenou a Moisés: quando voltares do Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão há de realizar. E aconteceu que no caminho do Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida do seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada e cortou e prepuciou de seu filho, e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. E ela disse: esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nossa ocasião, Deus poupou Moisés. Moisés e Arão falam ao israelita. Nesse meio tempo, Deus ordena a Arão: vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu a encontrar no monte de Deus e saudou com um beijo de paz. Um pouquinho de calor aqui. E anuncia assim, diz Deus, o Senhor Deus, a Israel: deixa meu povo partir, para que possa celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito. Ele anuncia: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo partir, para que possa celebrar a festa em meu louvor no deserto. E replicou Faraó: quem é Deus para que ouça a sua voz e deixar Israel partir? Não conheço Deus, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Então eles explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifício a Deus. Querido, esse faraó era muito forte. Muito forte. Ele realmente não conhecia Deus. Não é possível. Não é possível. Não conhecia nadinha. Aí foi. Caso contrário, ele nos atingirá. Ó. Então explicaram: o Deus de Hebreus veio ao nosso encontro, deixe-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, no deserto, a fim de oferecermos sacrifício a Deus, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhe o rei do Egito: por que Moisés, Arão, quereis dispensar o povo dos seus trabalhos? Ide a vossas tarefas. E disse mais ao faraó: eis que agora a população é desta terra, e numerosa, e vos fazeis interromper seus serviços? E no mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores, os capatazes responsáveis pelo povo: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos como anteontem. Aí, queridos, que então Moisés, voltou a Deus e suplicou: Senhor, por que maltrata este povo? Por que me enviaste? Pois desde me apresentei ao faraó para lhe falar o teu nome, ele tem impedido mais sofrimento aos israelitas, e de fato ainda não fizeste nada para ajudá-lo?
E então Deus respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Moisés era Deus. Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois pela intervenção de minha mão poderosa, que os fará partir, e por minha mão poderosa o expulsará dos seus pais. E disse mais Deus a Moisés: Eu sou Deus. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai, Deus poderoso, mas pelo meu nome, Deus, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra que residiam como estrangeiros, e ouvi os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Deus, e vos farei sair debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão, eu vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, eu serei o vosso Deus. Então vos aprendereis que eu sou Deus, o vosso Deus. Querido, Deus está querendo dizer que aquele povo, né, que tinha vindo um novo rei lá na terra do Egito, que não conheceu José, o que José tinha feito naquela época. Então, eu creio que Deus, por amar Moisés, ele e Moisés tinha um irmão, que eles foram criados juntos. Então, esse faraó, falo pelo meu ponto de vista, é como se fosse plano de Deus. Entre Moisés e faraó, com essas né? Deus fala para faraó, Moisés, vá no faraó, fala isso. Só que Deus, ele sabia que o faraó estava com o coração endurecido, porque Deus estava endurecendo o coração do faraó. Mas por que isso? Porque aquele povo todo, tinha muita gente naquela região, muita gente, tinha os egípcios, tinha os hebreus. Então, os hebreus, ele já conhecia Deus. Só que mesmo Deus agindo ali, tem povo, né, que, como nos dias de hoje, conhece Deus, mas não quer seguir o caminho. Conhece Deus, mas não quer seguir o caminho. Então, Deus, ele precisa fazer algo que as pessoas acreditam que Deus existe, que Deus está naquele lugar, que Deus está em nossa volta, ao nosso favor. Então, aí Deus manda Moisés falar de novo. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: Eu sou Deus. Diz ao faraó, rei do Egito: Tudo quanto eu digo, contestou Moisés na presença de Deus. Eu não tenho a capacidade de falar com facilidade, como pois me ouvir, o faraó. Então respondeu: Eis que encherei com o poder de Deus perante o faraó, e teu irmão e Arão será o teu profeta. Farás tudo o que eu ordenar. Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto com o faraó, para que deixe partir a terra de Israel. No entanto, endurecerei o coração de faraó, multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair da terra do Egito o meu exército, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Para eu entender, estava querendo ensinar, botar juízo naquele povo. E saberão os egípcios que eu sou Deus, quando eu estender a minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Deus ordenará. Moisés tinha 80 anos
e Arão 83 quando intimaram o faraó. Diante do faraó, ele se transformará. Toma o teu cajado e lança diante do faraó, e ele transformará em serpente. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios feitos. Assim Moisés e Arão foram a faraó, e fizeram tudo como Deus lhe havia mandado. Lançou Arão ao seu cajado diante de faraó, perante os seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. E o faraó, contudo, mandou chamar os sábios, os feiticeiros da corte, e também os magos do Egito. Reproduziram o mesmo fenômeno. Por meio das suas ciências ocultas, cada um deles jogou ao chão um bordão, e estes se transformaram em cobras. Mas o cajado de Arão devorou os bordões dele. Só que nessa palavra dá para entender que Deus deu poder para Arão, né? Até Moisés, né? Para jogar o cajado no chão e virar cobra. Só que o rei faraó tinha os feiticeiros que conseguia fazer a mesma coisa. Né? Então, tinha Deus e tinha os feiticeiros, né? Que existe. Aí o que acontece? Os feiticeiros jogou, ele fez as mesmas coisas, Moisés jogou o cajado, os feiticeiros jogou também igual, para falar, eu faço isso também, só que o cajado de Moisés devoraram todas as cobras que eram dos feiticeiros. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. O Senhor já tinha falado isso. Então, né, o faraó recusou deixar o povo partir. E vai Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estará à espera dele, na margem do Nilo. Tomarás na mão um cajado que se transformou em serpente. Tu lhes dirás, o Deus dos Hebreus, que me enviou a ti, para dizer, deixe o meu povo partir para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tenho ouvido. Assim diz o Senhor. Nisso saberás que eu sou Deus, com este cajado que trago à mão. Ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal. Os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo. E disse-lhe mais Deus a Moisés, dize a Arão, toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se converta em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão agiram como Deus lhe havia ordenado. Arão levantou o cajado e feriu as águas que estavam no Nilo, e diante dos olhos de Faraó e seus conselheiros, imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram, o rio se poluiu-se, o egípcio não podia beber água no Nilo, e houve sangue por todo o país do Egito. Querido, Deus, por todo o poder que Ele tem, transforma a água em sangue, transforma o cajado em cobra. O que Ele poderia fazer com o faraó, querido? Fala para mim. Assim como lá atrás já fulminou dois filhos de Judá, sim, fulminando, só porque estava maltratando a esposa. O que ele faria com esse faraó aqui? Só que, no meu olhar, eu lendo a Bíblia,
é parte dos planos de Deus, porque através de duas pessoas, Deus consegue ganhar o mundo todo. Deus consegue ganhar o povo todo, que tinha muita gente ali, muita gente. Então, Deus ele precisa haver milagres, fazer milagres para o povo acreditar, porque o povo tem coração endurecido. Ó, o faraó aqui é como se ele tivesse o coração endurecido, né? Só que fazer tudo parte do plano de Deus. Ó, Deus ele é tão perfeito porque ele colocou dois irmãos juntos, mesmo que seja de criação. O pai do faraó, o pai que era faraó, pai, mandou matar os meninos, e os meninos, um deles ficou vivo pela filha dele, que é a irmã desse faraó de agora. E não conseguiu matar essa criança nasceu do lado dele, do filho, do faraó, que é o faraó hoje, nasceram junto. Hoje os dois conseguem ter contato, conseguem conversar por bastante tempo, várias ordenanças de Deus, por amor, que eles gostavam do outro. E assim foi indo, e nada acontecia. O Deus podia matar Faraó, ou o Faraó tentaria matar Moisés. Ou tinha que fazer alguma coisa, fazer ele correr, mas não, as coisas estavam seguindo conforme os planos de Deus. Aí veio as pragas das rãs, veio as pragas das rãs. Deus trouxe rã para todo a terra do Egito, porque Deus estava pedindo para o faraó para libertar o seu povo. E o faraó, não. Veio a praga das rãs e falou, não. Aí o faraó falava assim, fala com Deus, com o seu Deus, e fala para tirar essas rãs aqui que eu vou deixar o povo ir. Só que Deus já acreditava tudo isso. Aí as rãs, né, Deus julgava, fazia ela sumir, né, voltar para o seu lugar, e o faraó nada de libertar o povo. Apesar disso tudo, assim que o faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou novamente em seu coração odioso e não deu mais ouvido a Moisés e Arão como Deus havia predito. Aí na terceira praga veio os piolhos, querido. Imagina tanto de piolho naquela terra. Aí veio os piolhos, aí ele veio falar de novo, ó, fala que Deus tirar esse piolho daqui para deixar esse povo ir. Aí, contudo, os magos afirmaram a Faraó, atentai, essas são obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração de Faraó, como Deus já havia predito, né? Os magos já ficou com medo, né? Porque Deus está mostrando para ele que ele é Deus. Por mais que os magos estejam ali, se Deus quiser acabar com tudo e com todos, ele acaba ali na hora. Só que Deus, é como se ele... Tudo isso fizesse parte do plano de Deus. Deus ele é perfeito, você nunca vai conseguir entender. A quarta praga, a praga da mosca. Quem vê a praga da mosca, o faraó, nada. E aquela mosca vinha, fazia bagunça na cidade. E então o faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs: ide, portanto, oferecer sacrifícios ao vosso Deus aqui em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Deus, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados. Aí, mas Faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar o vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E, por favor, orai por mim também. O faraó era muito cara de pau, velho. Fazia, tá aprendendo o povo, tá acontecendo as coisas, e falar para Moisés: vai e ore por mim também. Porque nós...
Mais para tá. O meu povo já oferece sacrifício a Deus no deserto. O faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus no deserto. A quinta praga, querido, a morte dos animais. Disse Deus a Moisés: vai-te com o faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa meu povo partir, para que me preste um culto. E se recusares deixar partir, ou restiveres a mais tempo. Aí o faraó mandou averiguar, eis que a mão de Deus ferirá os teus rebanhos, que estão no campo, os cavalos, os jumentos, camelos, bois, as ovelhas, com uma peste muito grave. E o Senhor determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: amanhã fará isto em todo o teu território. No dia seguinte fez o Senhor o que tinha dito. Todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum animais dos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, eis que do rebanho dos filhos de Israel não morreram nenhum animal sequer. Então o coração de faraó se obstinou-se ainda mais, e não deixou o povo partir. É teimoso ou não é esse faraó? Mas Deus, quando ele faz as coisas, ele faz certo. Ele vai firme para o povo acreditar, não faz meia boca, é completa a obra dele, completa. E a sexta praga dos tumores e as úlceras. E disse Deus a Moisés e a Arão: apanhai as mãos cheias de cinza do forno, e Moisés os lances para o ar, diante dos olhos de Faraó. E ele se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará dos homens e em todos os animais tumores, que arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retirarão cinzas de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés espalhou pelo ar úlceras pestilentas, começaram a estourar em todos os egípcios seus animais. Agora nem os magos conseguirão manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Querido, você viu lá que os magos, né, aquele que fazia as feitiçarias para o faraó, quando Deus estende a mão deles, nem ele consegue manter de pé. Ninguém consegue manter de pé. Eles só estão agindo na terra, fazendo as coisas dele na terra, porque Deus ainda permite, que ele faz parte dos planos de Deus. Porque se Deus quiser acabar com tudo, é assim, tudo está na mão de Deus, tudo. Você pode até tentar ir para os caminhos errados, procurar outros caminhos, mas só que no final, essa terra já está preparada para o maligno, já para as coisas ruins. Então, para Deus, não importa se ficar aqui, vai ser lançado um fogo, vai queimar. Quer ficar no caminho? Vai queimar. Não adianta correr, porque não tem Deus maior que o nosso Deus. E a serpente, o inimigo, que está rodeando a terra, o final dele já está certo já. Só que Deus não acabou com essa terra ainda, porque ele tem amor aos filhos. Então, ele vai levar aqueles que estão prontos para adorar e servir a ele. Aqueles que largaram as garras de Satanás. Deus tem misericórdia do seu povo, porque no olhar de Deus, ele já poderia ter acabado.
Ah, não quer vir em mim não? Então tchau, tchau, tchau. Quer vir não? Tchau, tchau, tchau. Deus podia acabar com tudo. Pode acabar com tudo. Mas ele tem misericórdia dos teus filhos. E enquanto isso, Satanás vai fazendo as suas roás. Só que Deus já fala que nem todos serão libertos. Porque nem todos querem se chegar a Deus. Nem todos querem chegar a Deus. Tem pessoas que querem tomar caminhos ao contrário, pensando que o mundo tem algo para oferecer para eles. Quer carro novo? Satanás toma. Quer bebida? Toma. Quer as coisas da terra? Toma. Só que aqui mesmo você vai ficar, porque isso aqui não importa para Deus. O que importa é as almas subir para o céu. Quer ficar? Querido, misericórdia. Quero nem ver. Que o final não vai ser bonito não, querido. A 7ª praga. Chuvas de pedra. Então disse Deus a Moisés: levante-te. Ao romper do dia, apresenta-te a Faraó. Ele dirás assim: diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Porquanto dessa vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra o teu conselheiro e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome proclamado no mundo inteiro. Querido, ó, nós estamos aqui na 7ª praga. Já pensou se Deus lançasse as 7 de uma vez sobre o povo do Egito? Você acha que Faraó ia aguentar a pressão? Não ia. Nem 2, 3 juntas. Na primeira ele já não conseguia. Só que pela palavra que deu para me entender, que o Senhor estava endurecendo o coração de Faraó. Porque quando ele estava endurecendo as pessoas, os magos, os feiticeiros, estava tudo vendo aquilo acontecer. Porque as pragas, as coisas estavam acontecendo, mas não estava ferindo nem Moisés e nem Faraó. Nada estava acontecendo. Mas ele estava vendo as coisas que estavam assolando a terra, todo a terra egípcia. E os magos, todos eles estavam vendo isso. Então, na verdade, eu já estive estendido a mão para ferir o teu povo com peste, terias desaparecido sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito desde o dia que foi fundado até hoje. Você imaginou aquela chuva de granizo forte, pesada? Querido, se tivesse carro naquela época, todos os carros não tinham nem estavam tudo ferro velho. A chuva deve ter sido muito pesada. E ao cair sobre eles a chuva de pedras, que mandarei certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros do faraó, quem temerão essa palavra, diz o Senhor, apressarão-se em fazer entrar para as casas dos seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levarão a sério a palavra do Senhor, deixarão ficar nos campos os seus servos e os seus rebanhos. Disse Deus a Moisés: estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais, sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu, e o Senhor imediatamente mandou grandes trovões e
profusa quantidade de granizo e raios cairão, incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo que havia nos campos, tanto os homens como animais, exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente a terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou: desta vez eu pequei ao Senhor, é justo. Eu, o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois já basta. Estes terríveis trovões e chuva de pedra eu vos deixarei sair livres, e não ficarei mais aqui. Ao que lhes replica Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para o Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que todo o mundo pertence a Deus. É forte, querido. Quanto a ti, porém, aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temes ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas e linho em flor. E assim que Faraó percebeu que a chuva de granizo e os terríveis trovões havia parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia. Ele e seus conselheiros, o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como o Senhor tinha predito por meio de Moisés. A oitava praga dos gafanhotos. E disse, pois, o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porquanto lhe obstinei entranhos o coração dos seus conselheiros, a fim que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles, para que não narres aos teus filhos e teus filhos como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios, assim como todos vós sabereis que eu sou Deus. Moisés e Arão se apresentaram, portanto, a Faraó, e chamaram-no: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás e humilhar-te perante mim? Deixe o meu povo sair em liberdade, para que me preste um culto. E se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território, e eles cobrirão a face da terra, e não poderá mais ver o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras de granizo vos deixou, comerão todas as vossas árvores que crescem no campo, encherão os teus palácios e as casas dos teus conselheiros. E todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, os pais dos teus antepassados, desde o dia que vieram à terra desses dias, tendo dito Moisés, virou as costas, saiu rapidamente da presença de Faraó. Os conselheiros de Faraó lhe sugeriram: até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir o homem de Israel, para que sirvam o Senhor Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Queridos, os conselheiros, os magos, todos esses
que rodeava Faraó, estava falando para ele que Deus era poderoso, ele poderia acabar com tudo, eles têm medo. Não tinha o que eles fizessem. Deus era poderoso para poder fazer qualquer coisa. Só que Deus ele precisava fazer essas coisas para que o nome dele seja glorificado, para que todo o povo se dobre diante dele e reconhecer que ele é Deus, que ele tudo fez, aqui tudo formou, a terra, as plantas, tudo está nas mãos de Deus. Nada disso existiria se o Senhor não colocasse a mão dele. Aí então tem aquelas os feiticeiros, os magos, os que quer acabar os planos, quer tirar as pessoas da presença de Deus, ele quer tirar as pessoas da presença de Deus e está fazendo de tudo para atrapalhar o plano de Deus. Só que Deus, ele poderia chegar para o inimigo, não, deixa eu acabar com você, deixa eu fulminar você. Só que Deus está dando livre-arbítrio para o ser humano, se ele quer buscar o reino do céu ou se ele quer ir para o inferno junto com Satanás. Então, nos dias finais, quando a pessoa olhar que Deus já voltou, buscou o seu povo, e ver que a terra vai virar ruína, vai ser tarde. É bom que se arrependa hoje e reconhecer que Deus é Deus. Leia a Bíblia, reconhece que Deus é Deus. Conheça a verdade e a verdade vai os libertar, queridos. Então, aqui até os próprios conselheiros eles sugeriram até quando esse homem será uma ameaça para todos nós. Nem é o homem que está sendo uma ameaça, é Deus que está vindo com o teu poder. Só que Deus, ele dá o poder ao homem para poder fazer aquilo que Deus manda. Deus é poderoso, ele usa os teus filhos e Deus é poderoso. Deixam partir homens de Israel para que sirvam o Senhor seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? As plantas estavam acabando, querido, já estava tudo se acabando nas terras. E o faraó era teimoso. Mas pelo que eu estou lendo aqui, não é que ele era teimoso, mas é que Deus estava endurecendo o coração dele mesmo. Porque Deus ele tem poder para endurecer o coração dele, para que o povo veja essa história, essa realização, e ver as obras de Deus acontecer. Porque o povo não acredita, o povo já tem coração endurecido. Mas Deus ele faz amolecer através dessas provas que ele mostra, né, queridos? Então, Moisés e Arão, reconduzidos à presença de Faraó, ele disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? E Moisés respondeu: havendo de ir com nós jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos, e com nossas filhas, e com nossos rebanhos, e com nossos gado, havemos de ir, porque todos estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o faraó afirmou: em verdade, precisarei mesmo de o Senhor quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças? Vede como tens más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós e os homens a servir ao Senhor, porque isso é o que vós mesmo pediste. E expulsarão da presença de Faraó. E Deus disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham as grandes nuvens de gafanhoto sobre a terra do Egito, coma toda a erva da terra, tudo o que a chuva de granizo deixou. E estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e Deus mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia, toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, puseram sobre todo o seu território, e eram demasiadamente numerosos. Antes desse nunca houve tais nuvens de gafanhoto, nem depois deles virão outras semelhantes.
forte, querido. Cobriram toda a superfície da terra e territórios egípcios, ficou devastado, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que a chuva de granizo deixará, e não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas, nem nos campos, nem em toda a terra do Egito. Pelo que Faraó convocou a todos pressa Moisés e Arão, e declarou: pequei contra Deus, vosso Deus, e contra vós, mas agora perdoai-me, ainda esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. Moisés, tendo saído da presença de Faraó, e orou a Deus. Então o Senhor fez soprar um poderoso vento do ocidente, que arrebatou todos os gafanhotos e lançou ao mar vermelho, de maneira que não ficou um gafanhoto em todo o Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou o filho de Israel partir. Até quando, querido? Até quando? Até quando, queridos? A nona praga das trevas. E disse-lhe o Senhor a Moisés: estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espécies que possam ser apalpadas. Estendeu Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve dessas trevas em todo o Egito. Ninguém pode ver, ninguém nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. E Faraó mandou proclamar Moisés e Arão, ordenou-lhes: ide, portanto, servir a Deus, fique somente os vossos rebanhos e os vossos gados, as vossas crianças e mulheres poderão também ir conosco. Contestou-lhe Moisés: terá de ter que colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que oferecemos a Deus. Portanto, também nosso Deus, os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal de vossas terras. Porquanto nossos rebanhos temos que separar alguns para prestar culto a Deus, o Senhor nosso Deus, o nosso mesmo. Não sabemos quais animais escolhemos para o sacrifício até chegarmos lá. Contudo, Deus endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-lo partir. Então Faraó ordenou a Moisés: aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia que vires a minha face, morrerás. Primeira vez que o Faraó ameaça Moisés, e replicou Moisés: será, portanto, como tu disseste, nunca mais tomarei a ver a tua face. Né? Todos os planos de Deus. Né? Ele falou: nunca mais vou ver a tua face. Aí tá. Moisés anuncia a 10ª praga. Então Deus disse a Moisés: farei vir uma praga a Faraó contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará todos vós de uma só vez para sempre. E diz ao povo que tome homem, peça seus vizinhos, e todas as mulheres suas vizinhas, objetos, prata, ouro. E o Senhor fez o seu povo encontrar-se graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra. O Egito, tanto aos olhos dos conselheiros do faraó, quanto aos olhos do povo. E Moisés proclamou ao faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite passarei pelo meio do Egito. Todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primeiro primogênito do faraó, que deveria assentar-se ao trono, até o primogênito da escrava, que se trabalha no moinho, assim como todos os primeiros crias do gado e dos rebanhos. E contudo, entre todos os filhos de Israel, desde o homem até os animais, não se ouvirá rosnar um cão sequer, para que saibas que o Senhor fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes, teus conselheiros, descerão a mim e se prostrarão diante de mim, suplicando: sai tu, todo o povo que segue. Só depois desse acontecimento saírem e ardendo. E saiu Moisés na presença do faraó.
E o Senhor disse a Moisés: o faraó não vos ouvirá para que se multipliquem os meus atos prodigiosos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão realizarão todos esses sinais maravilhosos diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. E disse Deus a Moisés: Arão, na terra do Egito, que tens mês seja para vós, o princípio do mês será o primeiro mês do ano. Tomarão um pouco do sangue, passarão sobre os dois umbrais, sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão carne grelhada ao fogo, com pães, matza, fermentado, ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Nada deixarei sobrar até que amanhã, caso isso aconteça. Queimareis o que resta. Ao comer, estai prontos para partir cinto atado, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comereis às pressas, o Pessah do Senhor, a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, até o do Egito. Eu sou Deus. Deus vai passar, vai matar todos os primogênitos, desde os animais, gado, tudo. O que Deus não poderia fazer com o faraó? Fala para mim. Então, não existe homem ruim para Deus. Os homens ruins faz parte do plano de Deus. Porque quando o inimigo se levanta, Deus, ele vai bater o inimigo, vai te livrar. Nossa, tive uma sorte, quase morri. Querido, não existe sorte, existe Deus. Deus está te livrando, por quê? Porque Deus tem poder da chave da vida e da morte. Pega essa visão, queridos. Não há outro Deus. A 10ª e última praga, a morte. Moisés convocou, pois todos os anciãos e autoridades de Israel orientou: ide, escolhei um cordeiro, um cabrito, um rebanho, segundo as vossas famílias, e amolai para celebrar a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais como sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque o Senhor passará por toda a terra para matar os egípcios. Quando vi as marcas de sangue sobre a travessa, sobre as duas colunas laterais, eles passará adiante dessa porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Observarei essas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre, quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como ele prometeu. Celebrareis o rito. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é este? Ensinareis o sacrifício de Páscoa, a Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, e poupou nossa família quando matou todos os primogênitos do egípcio. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus, o Senhor. Foram os seus filhos de Israel e agiram conforme todas as instruções recebidas, como o Senhor ordenará a Moisés e Arão. Assim fizeram. A morte dos primogênitos egípcios
Então, eis que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos. E o Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, o Egito até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos, dos rebanhos. No meio da noite, Faraó, todos os seus conselheiros, todo o povo egípcio se levantaram assustados, e houve um terrível pranto de todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Levantai-vos e sai imediatamente do meio. Ainda as trevas da noite cobriram o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés, e Arão determinou-lhe. Ué, não queria ver a presença de Moisés e chamou ele? Levantai-vos e sai imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, e vós, todos os filhos de Israel, ide, portanto, e servi ao Senhor como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos e vossos gado, como pediste, parte e pedi a vosso Deus para que eu também seja abençoado. Faraó é engraçado, né? Misericórdia. Os egípcios pressionavam o povo que o abandonasse depressa o país, exclamando: eis que morremos todos, morreremos todos. O povo levou, pois, farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, pediram aos egípcios objetos de pratas, objetos de ouro, roupas, e o Senhor fez o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam para que pediam. Despojaram os egípcios, e os israelitas partiram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com ele, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. Queridos, ó, 600.000 homens a pé. Queridos, eu quero dizer com essa história que através de dois homens, né, entre Faraó e Moisés, 600.000 homens, entre animais, entre os gados, tudo ali que eles tinham, eles levaram com ele a pé, saíram do povo. Olha quanta gente, querido, muita gente, né? Através de duas pessoas, querido, aquele povo foram libertos naquele momento. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos, exatamente no dia em que se completaram 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Até aqui, queridos, tá? Nós encerramos aqui no capítulo final do 12, né? E vai ter mais história pela frente, mas eu li até aqui, então estou lendo conforme vai passando a Bíblia. Mas que o Senhor continua nos abençoando com a tua palavra, que o Senhor é poderoso, né, queridos? Senhor, meu Deus, mais uma vez estou diante da tua presença. E te agradecer, Senhor, por mais nessa leitura da tua palavra. Sua palavra é poderosa, viva e eficaz, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando com a tua palavra, que essa palavra possa entrar no coração de outras pessoas, que sem ti nada poderemos fazer, Pai. Porque o Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã e o Deus de sempre. Muito obrigado, Senhor, por nos livrar de todo o mal a cada dia que passa. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tem os inimigos, os feiticeiros, que está toda hora tentando nos atacar,
tentando nos ferir, tentando nos parar, mas o Senhor é o Deus que dá sabedoria, e o Senhor é o Deus que não há outro Deus a não ser o Senhor. Continua abrindo nossas mentes, Senhor, que a Tua palavra possa entrar nas nossas mentes para a gente transmitir essa palavra para o próximo, Senhor, que essas pessoas possam entender que o Senhor é o Deus e o único poderoso. É o Senhor que Deus que tem a chave da morte e da vida. O Senhor que tudo fez, a que tudo formou, a terra, os animais, os seres humanos. Se o Senhor quiser acabar com ela, você acaba. O Senhor é Deus que tem o poder para tudo. Não tem ninguém que aguenta a tua mão, Senhor. Não tem diabo, não tem inimigo, não tem feiticeiro, não tem nada que possa te parar. Mas o Senhor é o Deus que pode parar todos. O Senhor é o Deus que pode travar todos. O Senhor é o Deus que tem o poder de acabar com o mundo hoje. O Senhor é o poder que tem o poder de acabar com Satanás hoje. Mas eu creio, Senhor, que tudo o Senhor tem um plano. Mas que o Senhor continua nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Senhor. Porque quem anda contigo, Pai, tenho certeza que todos eles é livre pelo Senhor. Todos eles é guardado pela Tua mão poderosa, Pai. Então, continua nos guardando, em nome do Senhor Jesus, continua nos dando força para ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar a ministrar a Tua palavra melhor, mas que as pessoas consigam entender o que o Senhor está falando pela Tua palavra, Pai. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Se vocês quiserem ter realmente a sabedoria, leia a palavra, querido, porque eu estou lendo a palavra ali, estou tentando cortar um pouco para o vídeo não ficar longo, mas mesmo assim fica longo. É 1h21, mas Deus sabe de todas as coisas, é necessário. E aqui foi mais um aprendizado para nós, né? Que entra no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor é poderoso, né? E agradeço a todos. Em nome de Jesus, não esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar isso com o amigo que está precisando da palavra, porque nem toda palavra as pessoas não ouvem, deixa passar batido, mas essa pode ser uma oportunidade que a pessoa pode estar ouvindo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.